O dia que eu fui humilhada numa aula de física no meu cursinho. Eu sempre fui criada aqui no interior de Goiás, mas quando eu terminei o terceiro ano, eu tava muito em dúvida de qual vestibular eu ia fazer, qual curso que eu ia fazer. Eu prestei vestibular para direito, jornalismo, matemática e eu não sabia. E aí eu passei na Universidade Federal para jornalismo na primeira etapa, fui para Goiânia para fazer cursinho porque teve greve, tava muito atrasado para fazer a segunda etapa. Na segunda etapa eu não passei. E aí eu fiquei fazendo cursinho, inclusive para saber o que eu ia fazer da minha vida. Apesar que eu sempre dizia que eu queria voltar aqui pro interior de Goiás e ser professora, eu queria dar aula. E aí um dia eu estava numa aula de física, num auditório, e que juntou todas as turmas de humanas, tinha uma turma separada para medicina, e juntou todo mundo nesse auditório. Na aula de física era uma aula sobre óptica. Eu nunca vou esquecer. E eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, mas eu não tinha aprendido aquela matéria. O meu terceiro ano já foi meio confuso, os últimos livros os professores não conseguiram terminar. Eu nunca tinha tido uma aula daquilo. E aí, na hora da aula, o pessoal fazia pergunta e às vezes era tanta gente, as pessoas tinham vergonha de fazer pergunta, escrevia a pergunta no papelzinho, ia passando no papelzinho. E eu tava na primeira fileira, como sempre, a míope e também querendo prestar atenção, baixinha. E aí os papeizinhos iam chegando e a gente entregando pro professor, mas ele sabia que não era da gente. Quando ele leu uma pergunta, eu sou muito expressiva com a minha cara, eu sei que eu fiz uma cara de: meu Deus, eu não entendi a pergunta. Eu tô tão por fora disso aqui que eu não entendi o que foi perguntado. Ele olhou pra todo mundo com o microfone cheio de gente e falou assim: você que não entendeu a pergunta que foi feita. E aí ele olhou bem na minha cara. Todo mundo viu que era pra mim que ele tava falando. Todo mundo ali de perto, né? Você veio do interior. Isso aqui não é pra você, não. Volta pro interior, vai sentar numa pedra na beira do rio e lavar roupa. Você não vai conseguir isso aqui, não. Gente, a minha grande amiga do meu lado, com quem eu dividi apartamento, ficou arrasada e eu também. Aquele choro veio aqui. E naquele dia eu precisei da minha mãe de novo. Liguei e ela falou assim: não, vamos atrás de alguma coisa. E eu descobri uma específica de física e comecei a estudar. Na segunda lista de exercícios dessa específica de física que eu fiz, eu gabaritei, eu fechei a lista. Eu não tenho um talento em física, eu não gosto tanto assim, mas eu tô te contando essa história para que você não permita que ninguém coloque rótulos em você, meu aluno, meu estudante. E eu precisei de ajuda, às vezes a gente precisa também. Vem aprender redação comigo, já me segue para mais.